Vamos falar hoje sobre a Bíblia Sagrada, ou Livro da Lei. Livros sagrados, Escrituras, Livro da Lei Santa e, para nós ocidentais, simplesmente Bíblia Sagrada. Vamos aprofundar no estudo dos símbolos, a Bíblia Sagrada como base da Bíblia Católica. Mais precisamente, a Bíblia de Jerusalém. Segundo os estudiosos, é a mais completa. Na verdade, não se trata apenas de um livro, e sim um tomo, uma coletânea, mais precisamente 73 livros, uns mais longos, outros mais singelos, ocultos, alguns muito antigos e outros mais recentes. Em todos temos poesias, histórias, hinos, sermões e cartas. Vamos lá. Hoje temos uma palavra muito divulgada em nossos meios, é o empoderamento da mulher. A religião usa e abusa desses termos como cemitério é campo santo, Bíblia é livro sagrado, o livro da lei, uma capela no cemitério é sala santa, textos sagrados e etc. Temos também escrituras sagradas, Santa Amada Igreja, nas antigas condenações da Inquisição. Essas coletâneas de livros tomou o nome de Bíblia, no grego Bíblia, conjuntos de textos sagrados das religiões judaica e cristã. Divide-se em duas grandes partes, ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos fazer agora a tradução para o judaísmo. As escrituras do judaísmo consistem em 24 livros divididos em 3 partes. A mais importante é a Torá, que compreende 5 livros de Moisés, Pentateuco e em hebraico Shamus, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuterônimos. Vamos agora apresentar a tradução para o grego. Para os cristãos do século I, era a tradução grega do Antigo Testamento, tal como no reino de Ptolomeu II. Ptolomeu, rei do Egito, tido como protetor das letras, construtor do farol de Alexandrina. É uma das 7 maravilhas do mundo. Traduziu a Bíblia do hebraico para o grego, mais precisamente o Antigo Testamento, já que no seu reino foi de 285 a.C. a 247 a.C. Para tanto, Ptolomeu convocou 72 sábios que falavam grego e determinou a tradução que ficou conhecida como a versão 270. Diz a lenda que os 70 eram os judeus da diáspora e que os 72 representavam grupos de 6 judeus para cada uma das tribos de Judá. Tradução da Bíblia para o latim. Já no século IV, a Bíblia para o latim foi versão dos 70, revisada no ano de 384 d.C. por Jerônimo, seguindo a determinação do Papa Damasceno, ficando essa versão feita por São Jerônimo, um dos grandes doutores da Igreja Católica, conhecida como Vulgata, ou versão comum. Há que se esclarecer que os reformadores do século XVI rejeitaram a Vulgata por discordarem da tradução feita por São Jerônimo. Segundo alegavam, havia sérios erros. Entretanto, o Concílio de Trento, realizado em 25 sessões, com início em 1545, por convocação do Papa Paulo III, e concluído na gestão do Papa Pio IV, em 1563, foi fundamental da reforma católica, principalmente dos pontos fundamentais dogmáticos, tais como as fontes da fé, o pecado original, reforma protestante, além de outros. Ao final do concílio, ficou expresso que a versão da Vulgata era autêntica, ou seja,
deveria ser empregada como texto de referência no uso da religião. A maior influência na revisão da Vulgata encontramos nos Salmos, conforme a Bíblia de Jerusalém. Do Salmo 10º ao Salmo 148, a numeração da Bíblia hebraica, a que seguimos, está uma unidade na frente da numeração da Bíblia grega, da Vulgata, que reúne os Salmos 9 e 10 e os Salmos 114 e 115, mas divididos em dois salmos, esses dois últimos, 116 e 117. A tradução para o inglês, com relação à tradução da Bíblia, encontramos que a tradução do latim para o inglês deu-se pelo rompimento de Henrique VII contra Roma, motivado pela desavença da separação do rei com Catarina de Aragão, para unir-se a Ana Bolena. No final, foi excomungado pelo Papa da época. Revoltado com a decisão do Papa, Henrique VII mandou destruir todas as Bíblias do latim e editou nova edição, totalmente em inglês. Entender a Bíblia não é tarefa fácil. Existe muita gente com ela debaixo das sovaqueiras, querendo formar seu rebanho, levando a palavra de Deus, sem que tenha lustrado com seus glúteos as cadeiras das universidades. Existem narrativas que são claras, proporcionando a qualquer alfabetizado entendê-las, mas outras partes da Bíblia, e podemos afirmar a grande maioria dos livros, não são acessíveis a qualquer um interpretá-la ou entendê-la. É necessário conhecer a hermenêutica jurídica, teoria científica do direito, visão de interpretação de uma lei vigente e livros em seu conteúdo, essência e alcance. Tais dificuldades são originárias de uma variedade imensa de autores com destinos e narrativas de um estilo totalmente diferente, além da língua não muito identificadas pelos leitores, sendo a Bíblia uma biblioteca composta de 73 livros, a saber, Antigo Testamento, total de 46 livros. Primeiro, a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, total 5 livros. Livros históricos, José, Juízes, Ruth, Samuel I, Samuel II, Reis I, Reis II, Crônica I, Crônica II, Esdras, Noemias, Tobias, Judite, Esther, Macabeu I, Macabeu II, total 16 livros. 3. Livros sapiências, Jô, Salmos, Provérbios, Eclesiástica, Cotê, Cântico dos Cantos, Sabedoria Eclesiástica ou Siracida, total de 7 livros. 4. Livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Melquíades, Nuã, Abacu, Anônias, Ageu, Zacarias, Melaquias, total de 18 livros. B. Novo Testamento, total de 27 livros. 1. Livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atós, total de 5 livros. Cartas, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2, Timóteo 1, Timóteo 2, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro 1, Pedro 2, João 1, João 2, João 3 e Judas, total de 21 livros. 3. Apocalipse, total de 1 livro.
5. A Bíblia em português. Essa nós chamamos a atenção a todos nós, que somos brasileiros, que é muito importante saber como surgiu a Bíblia em português. A primeira edição completa e em um único volume da Bíblia em português só apareceu em 1818, embora a tradução do Antigo Testamento já fosse publicada desde o final do século XVII. O principal responsável pela Bíblia portuguesa foi o lusitano João Ferreira de Almeida, que viveu em 1628 a 1691. Pastor da Igreja Reformada Holandesa, que pregava para comunidades lusófonas do Oriente. Almeida iniciou a tradução da Bíblia ainda na juventude e publicou o Novo Testamento em 1681. Não concluiu, porém, a tradução do Antigo Testamento. Foi finalizada pelo pastor holandês Job Pen Arca e publicada em 1751. A tradução de Almeida, elogiada por sua erudição e publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, é amplamente aceita por protestantes e católicos. Há duas versões principais, Almeida revisada e corrigida, cujo texto foi consolidado em 1898, e Almeida revisada e atualizada em 1956. Entre uma edição e outra, o texto sofreu alterações. Na última década, proliferaram traduções cujo objetivo é tornar a Bíblia menos hermenêutica. Nota: uma grande parte dos livros que compõem a Bíblia tem seus autores desconhecidos. Isso significa que um determinado livro que leva sob o título o nome de um personagem bíblico não significa que este personagem tenha sido o autor. A religião se apoia em dogmas e na certeza da fé. Deus não escolhe ninguém para sorrir, nem para ouvir, e nunca vai te responder. Você é que vai ter a sensação de estar falando com Deus, através dos teus sentidos, percepções e espectros. Usa também metáforas, que são coleções de palavras sem poder evocativo, usada para salvar pessoas com dificuldade de criar frases próprias. Autor George Orwell. Trabalhando também com figuras de pensamentos, sentido figurado, diferença de seu verdadeiro significado. Usa a mitologia também, conjunto de crenças religiosas e lenda dos gregos da antiguidade, que depois passaram para os romanos, que acrescentaram novas lendas. Existem 3 tipos de mentes no ser humano: religiosa, científica e ideológica. Mente religiosa busca compreender em verdade absolutas, encontrando o paraíso fora da Terra. As mentes científicas formam hipóteses a respeito do funcionamento do mundo. Estão abertas a revisões quando não estiverem de acordo com os fatos. Mente ideológica, moldada por grandes políticos, e exibe o mapa do paraíso aqui na Terra. A religião tem um vernáculo particular com aceptos variados: dioceses, cânones, bulas, concílios, alegoria, biblista, ducato, epistolar, nunciatura, apostólica e vicariato. Será de bom vitre também temos um arco de conhecimento da linguagem correta, sem estrangeirismo, na pronúncia e na construção sintática. Ponto. PC. PS. Somos investigadores da verdade e pensamento livres e de bons costumes. Fontes: o livro da lei, peça de arquitetura, de Darli Alves, ano 2002, Oriente de Minas Gerais, google.com. Paulo Guedes, em Letras Distorcidas, o Globo, 0209 de 2013. Dom Cildo é mestre instalado, grau 33, da loja Romão 23. Cadastro 5125/1
Grande Loja do Rio de Janeiro. E mestre honorário da Loja Integração e Desenvolvimento, número 1824, Grande Oriente, Rio de Janeiro também. Está terminada a nossa explanação por enquanto. Um abraço, felicidades. Se vocês gostaram do tema, eu posso fazer outro trabalho identificando, qualificando e eu mostrando o trabalho de cada personagem bíblica. Toca o sininho, dá um like, se inscreva no canal do Dom Silvio para ajudar as minhas pesquisas e o nosso trabalho. E um beijo para todos vocês.